Deus é bom, Deus é maravilhoso. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18, 19, 20 e 21. Eu queria nessa manhã, querido, falar com você a respeito do Espírito Santo de Deus. Mas o meu desejo do meu coração, muito mais do que falar, a minha oração é para que você viva uma nova experiência com o Espírito Santo. Porque nós falamos muito do Espírito Santo, ou falamos pouco, não sei, mas a verdade é que temos poucas experiências com o Espírito Santo. Querido, no Antigo Testamento, olha o privilégio que você tem. Você tem um dos privilégios que, por exemplo, Davi não teve. Davi não tinha o Espírito Santo. Você sabia disso? Na época do Antigo Testamento, Deus usava os profetas, Deus usava as pessoas com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não morava na pessoa, não permanecia na pessoa. O Espírito Santo usava aquela pessoa para um determinado serviço, e o Espírito Santo voltava para o céu. No Novo Testamento, Atos, agora o Espírito Santo de Deus, ele é derramado sobre nós. Ele é derramado sobre a igreja. E a igreja, naqueles primórdios ali, vivia experiências fantásticas com o Espírito Santo de Deus. Ao ponto de um homem estar aqui na casa dele orando, e o Espírito Santo está falando com outro lá num outro local, e dando para aquela pessoa o endereço da casa dessa pessoa, número da rua, nome da rua, número da casa e nome do dono da casa. Fantástico, gente. Por que nós não vivemos mais experiências assim com o Espírito Santo? Porque nós não buscamos. Porque nós não buscamos. Nós nos acomodamos. Você se acomodou porque você entendeu, e é fato, que o Espírito Santo hoje mora em você, e você se acomodou com isso, e nós nos acomodamos com isso. Eu tenho falado com pessoas, eu quero compartilhar algumas coisas com você, essa semana, domingo, né, que a gente foi num compadre nosso aí, e falando com a menina dele, com a moça dele, né, que está indo numa igreja, e aí deu uns rolos lá na igreja dela, porque ela foi para essa outra igreja. Ela disse: pastor, mas eu nunca tinha vivido uma experiência de buscar o Espírito Santo, de ter algo alegre, de ter algo feliz na vida, e foi tão legal. E a minha palavra para ela: sim, isso é muito bom, mas por que sair da tua igreja? Por que você não pode viver isso na tua igreja? É proibido lá? Não, ela disse. Então por que você não vive essa experiência? As pessoas são assim. Se hoje você sair daqui e você for numa outra igreja e porventura Deus te der o dom do Espírito Santo lá e você falar em língua, é bem provável que você vá para essa igreja lá. Eu nunca entendi isso. Por que você não pode falar aqui? Por que você não pode viver aqui? Por que nós não podemos viver aqui? O Espírito Santo não é para determinadas igrejas. O Espírito Santo é para a igreja. E se você é a igreja, você tem direito e você pode desfrutar de todos os dons do Espírito Santo. E eu creio em todos os dons do Espírito Santo. Espírito Santo, querido, ele é a terceira pessoa da Trindade. Nós cremos, porque tem que começar a falar essas coisas, porque pessoas vieram aqui e não entenderam isso ainda, porque estão vindo de outra igreja e nem sabiam disso. Espírito Santo, nós cremos num Deus Pai, num Deus Filho e num Deus Espírito Santo. Todos os três são Deus, né? Jesus é Deus. Nunca abra mão disso. Ele é Deus. Espírito Santo é o próprio Deus, assim como Deus Pai. E esse texto que Paulo está escrevendo aos Efésios é um texto conhecidíssimo. É um texto, então, que vai nos apresentar como nós permanecermos
cheios do Espírito Santo. E não é difícil. Se nós nos programarmos, se nós nos policiarmos e se nós desejarmos, não é difícil. Lindo, lindo, maravilhoso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. É lindo, é tremendo, é tremendo. E se você não viveu uma experiência com o Espírito Santo, quem sabe hoje, ainda hoje pela manhã, não seja o dia de você viver essa experiência, você nunca mais vai esquecer, tua vida nunca mais será a mesma. Olha o que diz esse texto. Efésios, capítulo 5, do verso 18 ao verso 21. E você vai ver que são coisas simples. Você pode ficar de pé, querido? Porque às vezes nós achamos que para termos o Espírito Santo é preciso grandes... Não. É coisas simples e que é possível você viver. Se não fosse possível você viver, jamais Deus teria colocado na palavra. Diz assim esse texto, né? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Você pode sentar. No verbo original, querido, lá no grego, onde é a língua original da Bíblia, onde nasceu esse texto aí, você vai entender que está no tempo presente chamado numa voz ativa esse texto. A melhor tradução que a gente poderia encontrar, porque às vezes uma vírgula do texto não compreendida faz toda a diferença. A melhor tradução que teria, no meu entendimento, e os estudiosos concordam com isso, nesta tradução seria: deixem-se encher pelo Espírito Santo. O texto no português vem: e não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando diz mas enchei-vos, é uma impressão de que você tem que buscar algo, fazer algo para estar cheio. E quando diz buscar estar cheio do Espírito, parece que você busca algo para se encher. É a tradução que temos para o nosso português. Mas ela tira um pouquinho a essência da coisa. Porque quando eu entendo que a melhor tradução seria deixe-se encher, veja, deixar-se encher é algo que você já tem, você não está buscando. O Espírito Santo não é algo que você busca, você já o tem. Ele está dentro de você. Então a ideia é agora você deixar-se encher por Ele. Deixar ser usado por Ele. Deixar que Ele tome conta da tua mente e do teu coração, porque Ele já mora dentro de você. Então, há um sentido melhor para a nossa vida. E eu quero ver dentro desse texto, querido, algumas evidências que ela vai se manifestar no nosso caráter, na nossa vida, aquilo que a Bíblia chama de frutos do Espírito. E como eu vou me manter cheio? Como que o Espírito já está aí? Como que você vai transbordar esse Espírito? Permitir que esse Espírito transborde na tua vida. Eu poderia falar de algumas experiências que eu já vivi na minha vida, de estar cheio do Espírito e estar com alguém cheio do Espírito Santo. É ímpar essa experiência, é tremenda, é diferenciadora. Por você se acomodar, o Espírito Santo está em você, mas e daí? O que isso tem feito de diferente na tua vida? O que isso traz de resultado para você?
Ora, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, se eu digo que sou de Deus, mas a minha vida é comum, igual ou pior do que outra pessoa, sem menosprezar, mas do que outra pessoa que não crê em Deus, então tem algo diferente. Ou eu não tenho o Espírito Santo, ou aquela pessoa também não tem. Tem alguma coisa errada, as coisas não batem. Se eu digo que sou de Deus, a minha vida tem que mostrar isso. E tem que ser diferente. Tua vida é de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus, como está a tua vida? Minha vida é de derrota, minha vida é de fracasso, minha vida é de luta. Eu não estou dizendo para você que quem tem o Espírito Santo não tem luta. Não, não é isso. Mas é diferente. Fale com uma pessoa cheia do Espírito Santo, passando numa luta, passando numa prova. Fale, experimente, faça isso. Você vai ver que a visão dela é totalmente diferente. Fale com alguém que não tem o Espírito Santo, que não é de Deus, passando numa luta. Você vai ver a diferença. Agora aqui, há muitas evidências, né, querido, em todo o Novo Testamento, principalmente em Atos dos Apóstolos, há muitas evidências, mas para a gente não correr na Bíblia, eu quero ficar só com esse texto, só com esses 4 versículos aqui. E a primeira evidência que ele está dizendo é a seguinte: quem tem o Espírito Santo, em primeiro lugar, ele não se embriaga com vinho. Qual a diferença? Por que vinho e por que Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, essa primeira evidência, querido, da pessoa com o Espírito Santo, ela está cheia do Espírito Santo, é diferente daquele que está cheio do vinho. O vinho não te dá direção, o vinho tira a tua compreensão, o vinho tira a tua lucidez, o vinho tira a tua percepção da vida. Dependendo de pessoa para pessoa, mas eu com um copo de vinho, um copo de cerveja, eu perco o reflexo para dirigir. Não totalmente, mas eu perco o reflexo e eu sei disso. Agora é o contrário, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela já tem reflexo, ela já tem direção, ela já tem lucidez. Então por que você não tem lucidez na vida? Por que você não tem reflexo? Por que você não tem visão? Então tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo é isso, ele já vai te dar visão. Ele vai dizer, querido, não se embriaguem, busquem permanecer no Espírito. E no verso 19, a grande evidência vai dizer: e falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A pessoa, querido, cheia do Espírito Santo, ela é uma adoradora. Ela adora ao Senhor. Falando entre vós com salmo, ela decide adorar. Você adora, querido, e você vai ser tomado, você vai viver continuamente cheio do Espírito Santo. Veja a diferença. Será que isso era só comigo? Eu precisava beber para cantar. Aí eu cantava, aí você solta a voz, aí você fica alegre. É assim ou não é? Para você ir num baile e tirar uma moça, uma mulher para dançar, eu não conseguia sem antes tomar uma. Você bebia para criar coragem, você bebia para cantar. Agora, diferente de quem tem o Espírito Santo, é diferente. Ele canta para se manter cheio. Você está entendendo a diferença? Ele é um adorador, ele adora a Deus. Davi adorava a Deus. Salmo de número 34, que eu preguei aqui na quinta-feira. Ele está perseguido por um rei, ele está jurado de morte por um rei, e o Salmo vai dizer de número 34, eu louvarei ao Senhor, eu bendirei o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Um homem perseguido, mas que decide adorar. Porque ele era um homem segundo o coração de Deus? Davi era um adorador, querido. Davi era um adorador. Não existe na Bíblia maior adorador que Davi. Tem seus defeitos, seus pecados? Sim, é homem, tem.
mas ele era um adorador. O cara que mais escreveu salmos de adoração. Quer saber por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele adorava. Ora, se eu sei que Davi é um adorador, eu sei que ele é um homem segundo o coração de Deus, eu sei que a Bíblia diz que Deus procura, ele procura, e ele chegou em Davi e encontrou esse homem. Ele procura, ele está aqui nessa manhã, ele está te procurando. Será que ele poderia chegar no coração do José e dizer: encontrei um adorador, querido? E adorar não é aqui em cima e não é na igreja, adorar é um estilo de vida. É um estilo de vida. Nós nos enganamos, nós achamos que adorar é aqui, aqui também é, mas adorar é um estilo de vida, é ser um adorador na sua essência. Você não precisa estar aqui em cima para adorar. Cada um no seu dom, quem está aqui tem que ter o dom também, não estou dizendo isso. Mas você não precisa necessariamente estar aqui. Deus procura no teu coração um verdadeiro adorador. Você adora a Deus em espírito e em verdade? Deus procura verdadeiros adoradores. Existem adorações falsas. A mulher samaritana, quando Jesus chega a falar com ela, é essa conversa que Jesus tem com ela. Ela pergunta para Jesus: aonde eu vou adorar, Jesus? Os judeus aí, uns deles dizem que é lá no Monte Carmesim. Mas tem uns judeus aí, Jesus, que diz que tem que ser no templo. Veja, ela é uma adoradora, ela quer adorar, somente ela não está sabendo aonde e como adorar. E Jesus olha para ela e diz: ah, filha, a hora vem, a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é lá e nem cá, é aqui dentro. É adorador por excelência. Eu decido adorar, mesmo na prova eu decido adorar, mesmo na luta eu decido adorar. Adorar depois que venceu a luta, aí é fácil, todo mundo adora. Eu quero ver você adorar em meio à prova. E o verdadeiro adorador, ele adora em todo o tempo, independente da circunstância. E enquanto você adora, você vai estar transbordando, cheio do Espírito Santo de Deus. Segundo lugar, segunda evidência, ele diz: falando entre vós com salmos, salmodiando. O que é salmo? Salmo é Bíblia, salmo é a palavra. Não dá para você me dizer que é cheio do Espírito Santo se você não lê a Bíblia, se você não tem entendimento da palavra. É pela palavra que você vai ter o entendimento necessário para transbordar o Espírito Santo de Deus. A diferença de nós e de alguns irmãos é que alguns irmãos gostam e buscam e querem estar cheios do Espírito Santo, mas abandonam a palavra. Sabe o que dizem? Isso é triste. Alguns dizem assim: não, mas a letra mata e o Espírito vivifica. Então a pessoa se debanda e busca, está cheio do Espírito e diz que a letra mata. Aonde que a letra mata? Isso é mentira, isso é uma interpretação errônea da Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem que ter conhecimento. Paulo diz que você tem que saber da resposta da tua fé. Você tem que saber por que você está aqui. O que você está fazendo aqui? O que você tem vindo fazer aqui? Se te perguntarem hoje, por exemplo, qual é a garantia que você tem que você vai morar no céu? Tem que saber responder essas questões. Ah, eu vou para o céu porque eu sou dizimista. Ou eu vou para o céu porque guardo um mandamento. Tem igrejas pregando isso, que você precisa guardar mandamento para ir para o céu. Não entendeu nada. Céu, salvação, querido, é Jesus Cristo. E só através dele você vai para o céu. Ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida. Então, querido, veja, ele está dizendo assim, ó, a ideia aqui, ó, é que a gente come o texto aqui, né, querido? Porque senão é muita coisa. Aqui no verso 15, portanto, vede prudentemente, andem como pessoas espertas, não como honestas, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aproveite o tempo. E aí que Paulo entra no verso 18 que eu li, né?
Quando vocês estiverem juntos, quando vocês estiverem reunidos, aqui ou lá na casa do irmão, lá na casa da Lourdes, a ideia é, falem entre vós, falando entre vós, com salmos, com cânticos espiritual. Mas engraçado que a gente se reúne, a gente fala mais de política, mais de previsão do tempo, mais do que qualquer outra coisa. Só não fala de salmo e de cânticos espirituais. Isso é uma evidência negativa. Pessoa cheia do Espírito Santo, tu senta com ela, é incrível, faça esse teste. Você senta com uma pessoa cheia do Espírito Santo, querida, ela não vai perder tempo em ficar falando em balela, em coisas que não vão edificar. O negócio dela é falar de Bíblia, falar de cântico. Ela tem prazer naquilo. O Espírito Santo leva a pessoa a ter prazer. E nós precisamos ter prazer, querido, falar das coisas de Deus. Eu quero cutucar você. Qual é o meio? Eu estou tendo essa direção de Deus para a nossa igreja. Qual é o meio de evangelizarmos? Qual é o meio de ganharmos pessoas? No momento, o meio mais simples e objetivo é você falar de Jesus para um amigo teu. Como é que a irmã Ana está aqui hoje? Pergunte para a irmã Ana por que ela está aqui hoje depois. E você vai ver o que aconteceu para ela estar aqui. Você tem um amigo, você conversa no mínimo com uma pessoa durante a semana, mas nós estamos vivendo um período de crente chamado 007. Escondido, ninguém sabe o que é. Querido, abra a tua boca, fale de Jesus, fale da palavra, é o que está dizendo aqui, ó. O crente cheio do Espírito Santo, ele fala da palavra, ele convida o amigo para vir, ele ora pelo amigo para vir, ele quer ver o amigo convertido. Por que nós não abrimos a boca para falar de Jesus? Qual foi a última vez que você... Irmão, se tem uma coisa que Deus vai te cobrar, querido, é de quantas almas você ganhou para Ele. Ele não vai querer saber se a tua casa foi uma mansão ou uma casa simples. Quantas almas você ganhou para Jesus, querido? Ovelha gera ovelha. Pastor cuida de ovelha. Por que não estamos gerando? Porque não falamos. A gente precisa, mas a gente se cansa, a gente desanima, a gente diz que não adianta. Então, evidências erradas. O Espírito Santo, a pessoa cheia do Espírito Santo acredita, ela fala, ela sabe que vai produzir, ela lança a semente. O produzir não é problema meu, eu vou lançar a semente. Quem vai produzir, quem vai gerar essa semente é Deus. Terceiro lugar, querido, olha no verso de número 20. Pessoa cheia, essa é a pessoa cheia do Espírito Santo. Dando graças por tudo. Quando eu li esse por aqui, Jesus, espera aí, por tudo, Jesus, por tudo. Mas Jesus, como é que eu vou te agradecer por essa enfermidade? Como é que eu vou te agradecer por essa falta de emprego? Mas aqui está dizendo, o verdadeiro adorador, ele não agradece a Deus só quando está empregado e ganhando bem. Ele agradece a Deus por tudo. Diga comigo, por tudo. Quer ver a diferença? Quer ver como nós precisamos desenvolver isso? Qual foi a última, e aí não responda para mim porque eu não quero te envergonhar, mas qual foi a última vez que você agradeceu a Deus por uma situação difícil? Pela perca do emprego, pelo um problema lá na tua casa? Qual foi a última vez que você agradeceu? Quem sabe nunca você agradeceu por isso. A gente não tem esse hábito. Mas como é que eu vou agradecer a Deus por isso? Pois é, mas aqui está dizendo que a pessoa cheia, a pessoa dirigida, embriagada pelo Espírito Santo de Deus, ela é uma pessoa agradecida, ela agradece a Deus por tudo. Porque a pessoa cheia do Espírito Santo, ela acredita na palavra. E a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles.
Então essa situação que eu estou vivendo, eu não sei, Deus, eu não sei como, mas o Senhor é soberano, e essa situação que eu vivo, ela coopera para o meu bem. A gente não gosta de dar testemunho, né? A gente fica até meio acuado. Quer ver uma situação que não vou falar porque eu não tenho a permissão da pessoa, então não vou falar desse testemunho. Mas uma hora, quem sabe, ela dá o testemunho dela aqui, de uma tragédia, que hoje ela diz, puxa pastor, como que hoje eu agradeço a Deus, na hora eu não entendia isso, mas hoje eu agradeço a Deus, e que livramento que Deus me deu através dessa coisa que para mim foi difícil, uma enfermidade na vida dela, mas que a enfermidade veio trazer benefício para ela. Mas a gente não compreende essas coisas, a gente não agradece por isso. Nós preferimos ser ingratos. Reclamamos pelo sol, pela chuva, pela falta de emprego, por tudo. Você agradeceu hoje pelo pão que você comeu hoje de manhã? Deixa eu cutucar você aí. Será que a irmã Sônia agradeceu pelo esposo hoje de manhã? Será que o esposo agradeceu pela esposa que tem? É muito mais fácil a gente murmurar. Quem murmura, a murmuração é uma espécie de idolatria, querido. A pessoa no espírito, ela é uma pessoa agradecida a Deus. Porque ela não vive aquele momento, ela já está vendo algo lá na frente, maravilhoso, Deus operando, Deus fazendo. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Veja, estou falando de coisa extraordinária aqui, estou falando de coisas difíceis para você fazer? Não, coisas básicas, coisas simples. Se eu quero liberar, se eu quero deixar esse Espírito, porque a Bíblia diz, não deixeis, não apagueis, não extingueis o Espírito Santo de Deus. Então tem como eu extinguir, tem como eu apagar. Agora, se eu quero transbordar, simples. Quando eu ir na casa do Maneca, vamos ler a Bíblia. Posso falar de política? É pecado? Não. Mas tudo tem o tempo. Agora eu não posso ir lá no Maneca e só falar de política. Falar daquele rio bonito, daquelas coisas bonitas que tem lá na casa dele e vir embora. Não, tem que ter um espaço para falar da palavra. Tem que ter um espaço para um cântico, um salmo. Tem que haver. Não dá para você abafar o que está dentro de você, porque o Espírito Santo é vida, ele transborda, ele brilha. Então, querido, é difícil fazer isso? Não é. É difícil ler a Bíblia? Meu Deus, como tem meios para você ler a Bíblia hoje? Pastor, eu não consigo entender a Bíblia. Por que você não consegue entender a Bíblia? Ora, se a Bíblia diz que ela foi dirigida, quem escreveu aqui foram homens, mas quem direcionou isso tudo aqui foi o Espírito Santo. Olha, se você tem o Espírito Santo, você vai ter a interpretação. Quando você for ler a Bíblia, peça a Ele, fale com Ele. Espírito Santo, me ajude a compreender isso aqui. Você acha que Ele não quer? Claro que Ele quer. Bota a tua Bíblia no celular. Vai dormir à noite, bota a tua Bíblia ali para você, enquanto você pegar no sono, você vai ouvindo a palavra vai estar entrando na tua mente, amanhã você vai lembrar dessa palavra, a palavra vai ser lâmpada para os teus pés, ela é luz para o teu caminho, ela é vida para você. Se encha da palavra, coma a palavra, faça da palavra o alimento para a tua vida, e você vai ver que você vai transbordar do Espírito Santo. É difícil de fazer isso? Não, porque as nossas prioridades são outras. Mas se as nossas prioridades forem estar cheio do Espírito Santo, não é. É difícil ser agradecido porque nós não temos o hábito. Nosso hábito é ser ingrato. Mas podemos mudar isso. Podemos mudar essa realidade. Podemos agradecer a Deus. Podemos ser gratos a Deus. Deus, obrigado por esse pão que eu comi hoje pela manhã. Obrigado pela igreja, Jesus, local que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo meu trabalho, Jesus. Ah, Deus, nós temos tantos motivos para te agradecer. Muitas pessoas nesse momento estão com um aparelho no rosto, respirando por aparelhos.
Algumas delas não vão conseguir chegar ao final do dia, querido. Você está aí, ó. Teu pulmão maravilhoso, graças a Deus. Tem luta? Todo mundo tem. Mas agradeça a Deus. Seja uma pessoa agradecida. Essas são uma evidência de quando você está cheio do Espírito Santo, querido. Tire a murmuração da tua vida. A ingratidão te afasta de Deus, mas a gratidão te aproxima de Deus. Enquanto você agradece, você transborda o Espírito Santo. Quando você murmura, você se esvazia, você abafa o Espírito Santo. É difícil dar graça por tudo, mas se a Bíblia está dizendo que é possível, é possível. Em último lugar, ele está dizendo: sujeitai-vos, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Essa palavra descabelava a minha esposa. A esposa é uma nova convertida, querido. Quando falava na Bíblia, eu dizia para ela que ela tinha que ser sujeita ao seu marido. Uma sargenta independente, sargento, ela me corrige, né? Independente, como agora ser submisso? Agora, incrível, se você olhar no texto, nada é por acaso, querido. Aí quando agora Paulo está dizendo assim, ó, sujeitem uns aos outros, agora Paulo vai debandar. Agora o resto do texto ele vai falar de sujeição. Ele vai falar da mulher ser sujeita, ele vai falar do marido ser sujeito a Deus, ele vai falar de empregado ser sujeito. Agora ele investe um tempão em falar em sujeição. Por quê? Porque quem sabe seja a tarefa mais difícil para nós. Nos sujeitarmos uns aos outros. O ser humano por si só é arrogante. O ser humano por si só não quer. Agora a pessoa cheia do Espírito Santo, ela é humilde, querido. Querido, aqui na igreja tem função, tem dons diferentes, mas perante Deus nós somos todos iguais. Todos iguais. Nenhum é melhor do que o outro. Para Deus nós somos todos iguais. Mas nós não queremos nos sujeitar. O irmão Rubem vem me falar algo para mim. Não, mas não é bem assim. Tá? Eu não quero. Ninguém quer dar o braço a torcer. Nós somos donos da verdade. Enquanto você for dono da verdade, enquanto você achar que é a pessoa, enquanto você achar que está certo, são evidências de que o Espírito Santo de você está sendo abafado. Agora, quando você passar a ser uma pessoa humilde, se sujeitando a quem quer que seja, andar sujeitando de que forma? O texto está dizendo, né? No temor de Deus. Não é para me sujeitar em qualquer situação. Me sujeitar no temor de Deus, é em Deus, é na pessoa de Deus. Aí eu posso ser cheio do Espírito Santo. E essa é uma evidência tremenda. Agora, querido, me manter cheio do Espírito Santo. Você ouviu algo nessa manhã. Agora, o desafio é amanhã. O desafio é terça. O desafio é quarta. O desafio é quinta. Se você não buscar, se você não desejar isso para a tua vida, não vai ser. A luta vem, a prova vem, e amanhã você vai começar a sucumbir. O Espírito Santo vai abafar dentro de você. É uma decisão que você precisa fazer. É uma decisão que você precisa tomar. Ok, querido? A minha palavra, meu conselho para a gente, é que a gente busque estar cheio do Espírito Santo. Poderia dar alguns testemunhos. Nossa, experiências maravilhosas que é possível a gente viver no Espírito Santo. Queria que você ficasse de pé agora. Para mim não usar o meu ministério de louvor aqui, eu vou pedir para minha esposa botar o louvor. Esse último que a gente cantou, em Pentecostes, foi o último, né? O último que a gente cantou. Minha esposa vai botar esse cântico. Eu vou agradecer a Deus, eu vou
dar tchau para o pessoal de casa aqui, mas nós vamos continuar mais um minutinho para não se estender muito. Eu acredito que a pessoa tem paciência para ouvir, isso é estudo, né, querido? É meia hora. Passou de meia hora, a pessoa debanda, a pessoa não se conecta mais. Então a gente quer ficar aqui com o pessoal de casa, porque esse vídeo a gente manda para as pessoas, no máximo. Às vezes a gente estoura um pouquinho, né? Mas a gente nunca quer estourar isso. E aí eu quero abençoar a pessoa que está em casa, a pessoa que vai ouvir essa palavra, que Deus te abençoe, que você busque estar cheio do Espírito Santo. Sabe, eu queria desafiar você que está aqui e você que está em casa. Feche teu quarto essa semana. Vai lá para dentro do teu quarto, pegue tua Bíblia, abra tua Bíblia num salmo, bote em cima da cama, bote um louvor no teu celular e busque uma experiência com o Espírito Santo. Busque uma experiência. Você vai viver uma experiência, você vai ligar para mim. Você aí do áudio da live, você vai me ligar depois para falar da tua experiência. Você que está aqui, querido. Se você quer viver, você tem a oportunidade agora. Você está aqui, nós vamos experimentar isso agora. Eu não gosto de falar de teoria, querido. Teoria é bom, mas a gente tem que viver coisa prática. Então agora, eu creio que é possível você viver essa experiência agora, nesse momento, se você rasgar o teu coração, se você for sincero para Deus, se abrir o teu coração agora, você que está aqui, é possível você viver essa experiência. Ah, pastor, eu já tenho o Espírito Santo. Claro que se você se converteu, você é salvo, foi uma experiência com o Espírito Santo. Ninguém confessa Jesus como Senhor se não for pelo Espírito Santo. Está escrito, 1 Coríntios. Estou falando de prática, estou falando de coisa nova, estou falando de experiência nova, todo dia. Não é uma vez na vida, todo dia. É possível. Então agora, Deus te abençoe, você que vai ouvir essa palavra, faça isso essa semana e você vai viver essa experiência.